patrona da reclamada, ratifica o período de layoff indicado em sua defesa. E as partes informam que o contrato de trabalho está vigente. Podemos dispensar os depoimentos pessoais e partir para as testemunhas? Excelência, na verdade, eu quero ouvir a reclamada para uma pergunta. Eu também gostaria de para esclarecimento mesmo. Então, eu vou pedir para o preposto Lucas sair um pouquinho da sala, e aí eu ouço, aí depois ele entra, aí a senhora avisa, por favor, viu, doutora Letícia? Tá? Cadê o reclamante? Senhor Ricardo, o senhor, por favor, abra o seu microfone. Tá aberto. Senhor Ricardo, o senhor trabalhava com algum produto químico? Então, no caso do líquido penetrante que eu trabalhava, alguns solventes para limpar peça, para tirar verniz. E acho que era só essas coisas que eu trabalhava com líquido penetrante. Que o depoente trabalhava com líquido, o que o senhor falou? Líquido penetrante. Trabalhava com líquido penetrante? Isso. Solvente? Isso. Na Solvente limpeza para das peças. Isso. O senhor, quando o senhor recebia equipamento de proteção individual, o senhor assinava recibo? Sim, antes de retirar os EPI, tem um papelzinho que nós entregamos para os nossos, no caso, gerentes, né? A pessoa pode estar assinando para estar liberando, para nós estar tirando no Mas almoxarifado. o senhor assinava quando o senhor recebia esses EPIs ou não? Tem, hoje não, já tem alguns tempos que você põe a digital, né, para comprovar que você está retirando o produto do almoxarifado. Desde quando o senhor está colocando a digital para retirar EPIs? Não, sempre teve, nunca você tirou nenhum material sem estar assinando ou pondo digital. O depoente sempre retirou EPIs mediante assinatura digital. Isso. Em recibos. A empresa fiscalizava se o senhor estava usando esses EPIs? Tem, é obrigatório, e tem também as pessoas que trabalham com segurança, que se você pegar você sem esses EPI, você toma até advertência, né? Que o pessoal da segurança Isso. Fiscaliza a utilização dos EPIs e aplica advertência se apura que o funcionário não está usando. Doutora Letícia, pois não. Excelência, eu gostaria de saber por quanto tempo ele trabalhou na caldeiraria. O senhor lembra por quanto tempo trabalhou na caldeiraria? Então, exato, assim, mais ou menos, não vou saber mais ou menos exato, porque eu trabalhei um ano num setor afastado um pouco, e depois vim para a caldeiraria. Eu tenho 12 anos na empresa. Eu acho que eu trabalhei, se eu não me engano, total ali vou pôr 11 anos na caldeiraria, 11 anos? porque é linha de paleta e caldeiraria, ali é tudo a mesma coisa. No primeiro ano, o senhor trabalhou em qual setor? Montagem de equipamento. Montagem? Tá. Pode colocar lá ali que no comecinho, Patrícia, pode deixar isso daí que nós vamos, que no começo do contrato, vírgula, por um ano, vírgula, o depoente trabalhou no setor de montagem de equipamentos? Isso. De montagem de equipamentos e por 11 anos na caldeiraria. O senhor está trabalhando em que setor agora? Hoje eu estou na caldeiraria, mas ali eu estou no almoxarifado. Tá. Pode abrir um outro item, Patrícia. Atualmente trabalha no almoxarifado. Esse almoxarifado que o senhor está dizendo faz parte da caldeiraria?
Sim, é uma linha nova também ali que faz parte de tudo, porque eu entrego ferramenta tanto para caldeiraria como a HPC, que é uma linha nova que faz diafragma ali. Que o almoxarifado faz parte da caldeiraria e está em uma linha nova. Mais alguma pergunta, doutora? Sim, Excelência. Pois não. Por quanto tempo ele trabalha no almoxarifado, se ele ainda exerce alguma atividade propriamente de soldador ou se fica só em atividade administrativa? Lá no almoxarifado, o senhor trabalha como soldador ou não? Não, ainda não foi mudada a minha carteira. Eu estou fazendo só parte do almoxarifado mesmo. Almoxarifado, que atualmente está atuando apenas na parte do almoxarifado. Vírgula, sua parte, sua CTPS não foi alterada. E o senhor recorda desde quando que o senhor está trabalhando no almoxarifado? Mais ou menos vai fazer uns 3 anos. E está trabalhando no local há aproximadamente 3 anos. Doutora. É só para esclarecer, com relação ao tempo de trabalho. Se a partir de 2015, ele teve um acidente, e a partir de então que ele começou a trabalhar no almoxarifado... O senhor sofreu acidente? Foi um acidente que eu tive, Quando? só que foi, se não me engano, que recordo, acho que foi 2015 mesmo. Só que eu me recuperei e voltei a trabalhar mais ou menos como pode, na parte de solda, a mesma coisa, não mudou em nada. Aí que em 2018, que eu fui para o almoxarifado. Ah, tá bom. Porque depois a gente sofreu um acidente em 2015, vírgula, se recuperou. Ele ficou afastado por quanto tempo? Espera só um minutinho, doutora. Vírgula. Voltou a trabalhar na caldoraria e, a partir de 2018, foi trabalhar no almoxarifado. E o senhor lembra por quanto tempo que o senhor ficou afastado do serviço por causa desse acidente, ou não? Então não, eu cheguei a estar passando para o meu chefe e aí comecei a trabalhar como compatível na área, fazendo pequenos serviços até me recuperar dentro da fábrica mesmo, entendeu? Ah, o senhor não chegou a ficar afastado? Não fiquei afastado, não. Tá. Eu comecei a trabalhar como dentro da empresa mesmo, compatível. Tá, que não chegou a ficar afastado em razão do acidente. Vírgula. Passou a executar serviço compatível dentro da caldeiraria. Doutora. Nesse serviço compatível, ele exercia ou não a atividade de solda? Tinha algum tipo de ruído, de contato com o agente químico? O senhor lembra? Nesse período, no serviço compatível, o que o senhor fazia? Então, foi pequeno serviço mais leve, no caso, por causa da minha mão, que foi quebrado o meu escafoide. Aí acontece, eu fazia pequeno serviço, às vezes, ajudar um rapaz que trabalhava na pintura na época, fazer umas pequenas faixas na empresa, Mas buscar uma o garrafa senhor de café. trabalhou nesse período? Na época do serviço compatível, o senhor trabalhou com solda ou não? Não tinha como trabalhar Não? com solda por causa da minha mão, estava enfaixada. Que na época do trabalho compatível, vírgula, o depoente não trabalhava com solda. O senhor tinha contato com algum produto químico nessa época? Produto químico, só as tintas mesmo que eu usava para pintar chão. Eu era ajudante do rapaz na época para estar fazendo algumas coisinhas pequenas para ajudar ele, né? Vírgula, tinha contato com tintas, porque... Ah, não, depois disso, Patrícia. Isso. Tira isso. E aí depois, ó, o depoente, tira essa vírgula. Isso. Tira essa vírgula daí, isso. Não trabalhava com solda, vírgula.
tinha contato com tintas porque auxiliava um rapaz Sim, a pintar faixas no local de trabalho. E por quanto tempo que o senhor ficou nesse serviço compatível? eu não vou me recordar certinho assim a data, não, mas acho que foi meses só, eu não vou saber quanto tempo, mas mais ou menos alguns meses. Que ficou por alguns meses no serviço compatível. Depois desses meses, o senhor voltou a executar os mesmos serviços que o senhor já executava? Ou Sim, aí não? eu fui trabalhar na solda de novo. Ah, tá. Vírgula, não sabe precisá-los. E o depoente voltou a trabalhar na solda. Doutora, Sem mais, excelência, obrigada. a senhora pode pedir, por favor, para o Lucas entrar na sala? Tá. E aí eu vou pedir para o senhor Ricardo manter o microfone desligado. Aí, se for necessário, eu chamo... Isso, aí eu volto a falar com o senhor Ricardo. Excelente. Na verdade, Pois não. por nós, pelo reclamante, a impugnação maior é até com base na questão do que informado em PPP e ruído. Se for olhar as impugnações todas, inclusive os documentos que eu juntei, a senhora vai ver que Ao tempo de período do... as informações Sim, aí isso eu analiso lá, eu até... Esse tipo de impugnação, doutor, eu até tenho que desenhar. Vou anotar o número Por favor, do excelência. CA. E depois que eu ouvir a reclamada, eu vou só expor os porquês, excelência. Tá, mas o senhor vai ter prova testemunhal com relação a essa questão, doutor? Não? Ah, tá bom. Então vamos ouvir depois. Aí, se o senhor... Eu vou explicar para a senhora o que está acontecendo, por que eu estou falando isso, excelência. Eu vi aqui, doutor, que pelo menos eu li essa última impugnação que o senhor indicou. Excelência, Depois folhas 638. Ah. Folhas 638 do processo. Tem uma divergência com relação ao CEAS e o período de validade do... Excelência, eu aprendi, na verdade, com o tempo, né, que eu fui fazendo. Dr. Fábio Longo, Dr. Danilo, Dr. Anderson Nassif, todos os peritos da vara. Depois eu só... É que eu preciso só perguntar para ele duas coisas, excelência. Tá bom. Senhor Lucas, o senhor pode, por favor, abrir o seu microfone? Por favor. O senhor sabe dizer se o senhor Ricardo trabalhava com algum produto químico? Produto químico, não? Não? Que o reclamante não trabalhava com atividade. produtos químicos. O senhor sabe dizer há quanto tempo o senhor Ricardo está trabalhando no almoxarifado? Desculpe, excelência, mas eu não cortou o áudio, eu não escutei. O senhor sabe dizer há quanto tempo o senhor Ricardo está trabalhando no almoxarifado? Ele começou em 2019, aí teve o período de layoff e se encontra no momento. Que o reclamante trabalha no almoxarifado desde 2019 e está trabalhando lá atualmente. Isso. Vírgula, ressaltando o período de layoff. Doutor Alexandre. Excelência. Eu queria saber se essa área do almoxarifado ela é dentro da área que ele trabalhava antes. O senhor sabe dizer se o almoxarifado fica dentro lá da área onde ele trabalhava? Isso, dentro do mesmo galpão. Que o almoxarifado fica dentro do mesmo galpão onde o reclamante trabalhava antes. Doutor. Excelência. Consegue-se pegar a EPI sem a respectiva assinatura ou registro? Ah, doutor, eu nem perguntei isso, porque o reclamante falou que todos que ele pegou, ele assinou digitalmente.
Ele confessa se pode ou não, excelência. Só pra... Sabe dizer se o senhor Ricardo pegava algum EPI sem assinatura digital? Ó, a gente teve um período que a gente tinha ficha, depois passou a ser digital. E o senhor sabe dizer se ele pegava algum EPI sem assinar a ficha ou sem passar a digital? Toda vez que qualquer pessoa fosse pegar o EPI, ele tinha que assinar a ficha ou a digital. Toda vez que o funcionário retirava EPIs, tinha que assinar a ficha ou assinar com a digital. Tinha que assinar a ficha ou assinar com a digital. Doutor, mais alguma pergunta? Não? Excelência, aí aquilo que eu ia explicar para o senhor. Todos eles, inclusive o Roberto Claro, todos eles peritos da vara, excelência, eles me explicam que, apesar da validade no site, e a senhora vai ver que as impugnações já foram feitas... Foram todas nesse sentido. Eles falam que tem que analisar a área. E o perito, o Carlos Roberto, esse foi a primeira vez até que eu fiz, e ele ficou até bravo com a gente, mas o que eu pus foi, não é analisar só os 6 meses, ou um ano, ou você tem que analisar, e ele não analisou essa condições de uso e tudo mais, né? Exato. E aqui o senhor também já juntou laudos de outros laudos paradigmas, excelência. Inclusive, com a pergunta, por exemplo, do doutor Fábio Longo, se eu não me engano, em uma das especificações, na própria área, na mesma empresa, o mesmo CA. E eles falaram, olha, a gente aconselha ser menos tempo. Entendi. Mas isso o senhor já colocou aqui na sua impugnação, e isso tem nos laudos que o senhor juntou aqui, não é? Tem, excelência, tem. O seu cliente trouxe alguma testemunha, doutor? Não? Excelência. A reclamada trouxe alguma testemunha, doutora? Excelência. A senhora vai ouvir a testemunha? Sim, é só para comprovar mesmo a questão da atividade, do fornecimento de EPI, embora o reclamante já tenha confessado. Ali, ó. Ali, doutora, dê uma olhada no depoimento do reclamante, veja se será necessário mesmo. Ó, volta lá, por favor, Patrícia. Eu vou dispensar, então, excelência. Tá. Aí pode colocar, o reclamante não trouxe testemunhas, e a reclamada dispensa a oitiva da sua. Os senhores vão querer apresentar razões finais ou remissivas? Excelência, na verdade, eu vou até... seria até antes, mas pleitear a realização de um novo laudo, se Vossa Excelência entender dessa forma, caso contrário... Eu quero razões, sim, excelência. Abre um outro parágrafo, pode colocar o patrono do reclamante requer a realização de nova perícia em razão de suas impugnações, vírgula, o que fica rejeitado, vírgula, posto que a sucumbência no objeto da perícia não é motivo para a repetição da prova. Ponto. O reclamante juntou laudos produzidos em outros processos e que também serão analisados na sentença. Tá bom, doutor Alexandre? Pode colocar o encerramento da instrução. Aí, quem quiser... Pois não, doutor? Por favor, só constar protesto, excelência. Sim, pode colocar protestos do patrono do reclamante. Obrigado. 5 dias mesmo, doutora? Isso. Então, os senhores vão fazer, quem quiser apresentar, apresenta razões finais em 5 dias, e aí depois o processo vem concluído para julgamento. Os senhores vão ser intimados pelo Diário Oficial. Mais algum detalhe para colocar na ata? Alguém precisa de atestado?
Não, excelente. Não? Então, estão todos dispensados. Obrigada. Bom dia para todos. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Tá, bom dia. Ricardo, Bom você dia. precisa de atestado? Você está em audiência? Não, Para apresentar na empresa, não precisa? não, eu tô afastado da empresa. Ah, então tá bom. Então. Obrigada. Silêncio, Obrigado.